Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é O Poder da Compreensão. Aqui comigo estão o Rafa e o Rogério. Opa, tudo bom, pessoal? Meu nome é Rafa, sou membro da Rap Science e é um prazer estar aqui com vocês. Olá, meu nome é Rogério, sou membro da Rap Science. Conto com vocês. Isso aí. Eu ia falar Yoroshiku Negashimasu. Olha só, o cara é um japonês nato mesmo, hein? Yoroshiku Negashimasu. Bom, vamos lá, já quase começamos no episódio poliglota aqui, no episódio internacional. Foi por pouco, hein? Hoje a gente extraiu o tema do livro O Milagre da Meditação. A gente vai falar sobre um assunto que está sempre em alta, que é a questão do perdão, da compreensão, que vai remeter à convivência com outras pessoas, enfim. É um assunto que ele é eterno, sempre vai ser interessante, e a gente extraiu do livro O Milagre da Meditação. O foco desse ensinamento é a compreensão. O foco do que a gente vai falar hoje é sobre a importância da compreensão. E particularmente, eu nunca tinha entendido o que era perdoar alguém, até ler os ensinamentos do mestre, quando ele fala que compreender é amar. E o perdão, ele pode ser atingido através da compreensão também. Isso é algo assim muito interessante, a questão do poder da compreensão. A gente vai para o primeiro tópico, que é como melhorar os relacionamentos através da compreensão. Pense em um relacionamento seu que tenha se tornado difícil. Se você refletir em profundidade a respeito dele, descobrirá que você e a outra pessoa, na realidade, não entendem bem um ao outro. E que essa falta de compreensão entre vocês não ocorre apenas por culpa da outra pessoa. Você também é, em parte, responsável por isso. No mínimo, se você despertar para o fato de que não compreende por completo a outra pessoa, então não deve esperar que ela o compreenda totalmente. Esse deve ser o primeiro fundamento para encarar um relacionamento. Do mesmo modo que há certos aspectos seus que os outros não conseguem ver, há muitas coisas a respeito da outra pessoa às quais você não tem acesso. Essa questão que a gente não consegue compreender totalmente os outros, assim como os outros não conseguem compreender totalmente a nós. É uma relação mútua de falta de compreensão que acaba gerando conflitos. O primeiro ponto, eu acredito, nessa parte é admitir que a gente não compreende totalmente as outras pessoas. Esse seria o primeiro passo. Mesmo alguém que a gente não gosta, alguém que a gente tem raiva, não tem como a gente conseguir compreender totalmente essa pessoa, e possivelmente é isso que está gerando esse sentimento negativo. Assumir a responsabilidade é o ponto inicial para a gente começar a melhorar os nossos relacionamentos. E isso começa com a gente admitindo que, independente da pessoa, a gente não consegue compreender uma pessoa totalmente. É que muitas vezes a gente vai observar as situações, as pessoas e o que acontece pela nossa visão de mundo, né? Pelo que a gente já está acostumado, pelo que a gente já conhece, e às vezes a gente pensa o que a gente faria, até uma expressão comum, né? Quando você quer dar um conselho para alguém, uma coisa, se eu estivesse no seu lugar, eu faria isso. Mas provavelmente se você estivesse no lugar da outra pessoa, você teria uma vida totalmente diferente, você teria tido outra criação, outra forma de pensar, outras coisas. Então, a gente não sabe o que está por trás de tudo aquilo que a pessoa está passando, né? Às vezes a gente não conhece nem 1% da história, e aí a gente às vezes acaba julgando, assim, tentando, com um pedacinho só que a gente enxerga, tentando saber às vezes até mais que o outro, né? Na verdade, assim, esse foi o ponto, assim, que me fez, assim, entrar na Rap Science, né? E foi, assim, a prática da correta visão, né? Que a correta visão é, assim, você ver as coisas como Deus veria, né? Deus, ele sabe tudo de você, né?
Só que a gente assim, com relação aos outros, a gente sabe uma parte. E com essa parte você julga o todo. Só que à medida que você começa a tentar mudar a visão, a ter uma visão assim mais abrangente da outra pessoa, você começa a mudar também o seu pensamento. Eu acho que assim, é um processo bem gradual. Mas eu comecei a fazer essa prática todo dia, né, quando eu fazia a reflexão, né, baseado nos 8 quais caminhos. E aí eu fui percebendo, assim, que assim, é como se eu estivesse limpando uma sujeira dentro de mim. Estivesse tirando, assim, sabe, aquelas teias de aranha que estão, assim, assim, sabe, presa lá e estão, assim, te atrapalhando, assim. E à medida que eu fui, assim mudando a visão com as pessoas, principalmente as pessoas, assim, que não por algum motivo não gostava, né? Eu comecei a sentir o meu coração mais leve. Tem um efeito, chega até a ser físico mesmo, quando a gente consegue se libertar do sentimento de julgar ou de condenar, e você realmente sente que você fica mais leve. Ele começa no espiritual, mas ele acaba afetando até mesmo a parte física. Enquanto a gente não consegue compreender as outras pessoas, a gente acaba ficando escravo do nosso próprio... É uma ignorância, querendo ou não, tem que admitir. A gente acaba ficando escravo disso. A gente não se liberta da raiva, não se liberta do ódio, enfim. E buscar a compreensão, eu acredito que seja mais fácil do que buscar o perdão. Você buscar compreender alguém é algo possível. Dá vontade de começar. O Rafa comentou agora a questão de que a gente não sabe a história das pessoas, que cada pessoa tem uma história diferente. E tem um ditado indígena que fala que a gente só pode julgar uma pessoa se a gente tiver o mesmo local de nascimento, a mesma família, a mesma educação, ter trilhado tudo igual a ela. Quando você ter trilhado tudo igual, aí você pode julgar. Ou seja, a gente não pode julgar ninguém, porque cada pessoa tem uma história diferente, cada pessoa tomou decisões diferentes. Por isso que o nosso trabalho é buscar compreender e admitir que a gente pode estar errado nesse julgamento também. Que o julgamento da raiva ele pode vir da falta de compreensão da nossa parte. Esse seria o primeiro passo da reflexão e da melhora dos relacionamentos. E até falando em como melhorar os relacionamentos através da compreensão, muitas vezes assim, quando a gente tem uma frase que eu ouvi que eu acho muito legal, que é assim, de você transformar o julgamento em curiosidade. Que quando você para de querer julgar pelo, tipo, sei lá, a pessoa fez uma coisa que te irritou. Em vez de você julgar, criticar, chegar lá, brigar com ela e tudo mais, às vezes é muito mais poderoso você tentar justamente compreender. De você olhar e falar, nossa, eu não entendi, você não é de fazer isso e tudo mais, aconteceu alguma coisa, por que você agiu dessa forma, você tá com algum problema, passando mal em alguma coisa e tal, posso te ajudar? E aí, às vezes, você vai perceber, às vezes, que a pessoa estava passando uma baita situação, às vezes ela fez aquilo, não foi com a intenção de agredir, de machucar, de magoar nem nada, e às vezes você vai entender que a pessoa às vezes estava precisando de ajuda e você não sabia. E aí, às vezes, chegar com uma voadora no meio do peito de alguém que você não faz ideia do porquê que fez aquilo, é uma forma que não é boa, justamente, de construir um relacionamento, né, com ninguém. Vendo na cabeça, assim, eu acho que todo mundo já assistiu o filme Coringa, né? Sim. Coringa é um personagem fictício, né? Mas na verdade ele é um psicopata, né? Ele é um assassino cruel, né? E esse filme, né, o último que saiu, né? Ele mostra assim como foi a vida dele antes de virar o Coringa, né? Assim, pelo menos eu, assim, assistindo, acho que a maioria, né, sentiu um pouco assim até de empatia, né? Quanta coisa ele passou, né? Mas se você vir só depois que ele virou Coringa, fala, nossa, é um desgraçado, né? Tinha que mandar pra cadeira elétrica, né? É lógico que assim, é fictício, né? Mas assim, tem assim, um pouco de realidade. Mas se a gente pegar assim trazer isso pra nossa vida e ver aquelas pessoas assim que, né, que você tem um comportamento assim que você acha moralmente errado. E você, em vez de você querer condenar já de cara, e você procurar saber, assim, dentro do seu coração, procurar saber, você nunca vai saber. Mas dentro do seu coração, tentar entender, assim, pelo menos assim, tentar sentir o que a pessoa passou,
Eu tenho certeza que sempre de raiva, né? Ele vai assim, vai amenizando. Isso dentro da família também. Muitas vezes tem familiares que a gente acaba não gostando. Nenhuma família é perfeita, isso aí o mestre Okawa fala. Toda família tem suas dificuldades, tem suas diferenças. Mas eu acredito que na família o exercício seja mais simples, porque sempre tem alguém que conhece a outra pessoa. Por exemplo, o meu avô. É fácil saber como ele viveu, perguntando para alguém na minha família, ou para outra pessoa. Eu acredito que esse trabalho de buscar entender como é cada pessoa, principalmente as pessoas mais próximas da gente, seja um trabalho importante para quem quer buscar a compreensão e o perdão também, já antes de julgar. Tentar pelo menos fazer esse trabalho. Não tem como. Quando você compreende, é automático. A raiva, a condenação, ela vai embora. Porque a gente não pensa duas coisas ao mesmo tempo. A mente humana, ela não abriga dois pensamentos contraditórios ao mesmo tempo. Ou você tem raiva ou você compreende. É impossível você ter os dois juntos. E é legal isso, né? De você compreender. Até complementando isso que você falou, Gabriel, o Rogério ele comentou, né, do filme O Coringa e tudo mais, do como é você de repente ver justamente o papel do vilão ali, né, se desenvolvendo, entendendo as motivações, entendendo o porquê que ele se tornou uma pessoa daquela forma. Eu lembrei até de uma série atual que eu assisti agora, que chama Cobra Kai. Eu não sei se já ouviram falar, que tem aquele filme que ficou bem famoso, Karate Kid. Que tinha o Mestre Miyagi, tinha o Daniel San e tudo mais, que era o personagem principal, e tinha o vilão do filme, que era o cara, que era o valentão, que era o personagem, que era o vilão do filme. E aí nessa série atual, eles mostram os dois personagens, né, que eram crianças na época, mostram os dois adultos, só que nessa série ele passa pelo ponto de vista do vilão daquela época. E aí ele mostra toda a vida que ele teve, você mostra, tipo, ele contando a história de como o personagem que era o bonzinho do filme, na cabeça dele foi o vilão, do como você vê que realmente assim, ele tinha uma outra perspectiva, uma outra cara, e aí é muito legal que você acaba meio que até criando uma compaixão, uma coisa de se olhar pra ele e falar assim, caramba, quem era realmente o vilão, sabe, da história? Quem era realmente a pessoa ali que estava fazendo mal? Que aí você começa a enxergar tudo que ele passou, tudo que ele viveu e tudo mais, e aí você começa a perceber, nossa, quando a gente começa a entender, quando a gente tem essa compreensão, as coisas, a nossa visão sobre isso fica diferente, né? Esse seria um exercício nosso como asceta também, como alguém que busca a questão espiritual. É realmente combater essa vontade, porque a vontade de julgar e condenar todo mundo tem. Todo mundo tem ego e todo mundo se acha superior de certa maneira ou outra. Isso não tem como controlar, é instinto. Agora, como a gente vai amenizar ou regular isso, tá no nosso controle daí. E a palavra-chave, o que a gente está comentando é isso mesmo, a gente buscar fazer esse exercício da compreensão, de ter informação mesmo sobre as pessoas, porque elas agem como agem, e buscar viver dessa maneira, colocar isso na nossa vida. O maior beneficiado vai ser a própria pessoa que faz isso. Eu pensei também, assim, na verdade, assim, compreender a pessoa. Isso está escrito no livro Estou Bem, né? Compreender não é fácil. Exige esforço. Você não acha que vai compreender, no instante você vai compreender. Não vai. Você vai ter momentos que você vai julgar, mas o nosso treinamento com a seta é aos poucos ir mudando, né? Do julgamento para a compreensão. E isso vai levar tempo. Quanto tempo vai levar, não sei. Depende de cada um. Mas é um processo assim gradativo. Porque não dá para pensar assim, que você vai de uma hora para outra você vai mudar. Não muda. Você vai julgar, né? Vai ter momentos que você vai julgar, mas assim, o importante é você estar determinado a você mudar a si mesmo. E assim, ser perseverante, né? Não parar no meio. Porque é um processo bem gradativo. Não é fácil. Né? Só quem olhou realmente a fundo percebe, né? Porque eu pelo menos não acho fácil, né? Não sei pra vocês, né? Eu também não acho. Acho que o primeiro desafio é justamente o querer compreender, né? É você justamente entrar na posição de pegar e pensar, né? De, deixa eu entender o que está acontecendo, né? E às vezes questionar e perguntar.
Porque senão a gente às vezes cai numa armadilha também de querer adivinhar o que a outra pessoa está pensando, o que a outra pessoa está passando, que aí também é um julgamento, né? E às vezes é aquela questão de você, a pessoa fez alguma coisa, você percebe que ela tem alguma situação, vamos investigar, vamos entender o que ela está passando. E às vezes a gente descobre várias coisas nisso mesmo. O Rogério comentou da determinação. Isso é algo que a gente vai determinar. A gente vai querer compreender. Não tem como alguém fazer isso por nós. É uma determinação de cada um. Tem aquela... Acho que é na Bíblia, né? Que fala de ter... Qualquer coisa que você faz, já tem alguém com 4 pedras na mão. A gente é muito assim. Qualquer coisinha já tem alguém com 4 pedras na mão para te julgar, para te condenar. Isso é um instinto do ser humano. Infelizmente, a gente não vai ver muita compreensão aí mundo afora. Mas a gente não consegue controlar o mundo afora. A gente só consegue controlar o nosso reino interior. Isso a gente consegue. E ter a determinação de buscar ser mais compreensivo, enfim, é o primeiro passo. A gente vai para o segundo tópico, que é a relação entre compreensão e perdão. Com frequência, sem perceber, há em você um sentimento que o faz se julgar melhor ou com mais conhecimento que os outros e que o leva a desenvolver um coração incapaz de perdoar. Por outro lado, podemos desenvolver a capacidade de perdoar ao compreendermos tudo a respeito dos outros e desenvolvermos tolerância ao reconhecer que nem sempre temos uma compreensão completa dos outros. Quando adotarmos esse ponto de vista, conseguiremos harmonizar nossos relacionamentos com os outros. Essa questão a gente chegou na questão do perdão, né? E a harmonia de relacionamento com outras pessoas, a gente às vezes fica esperando que quando a outra pessoa mudar, daí a gente vai ter um relacionamento harmonioso. Quando o meu chefe resolver ficar mais calmo, aí as coisas vão melhorar. E nunca é assim. Os nossos relacionamentos vão melhorar quando a gente resolver melhorar. Esse é o ponto-chave. Se o relacionamento não dá para melhorar, encontrar uma distância adequada. E a compreensão ela é importante nesse sentido também. É algo que a gente sempre comenta. A gente não precisa ser amigo de todo mundo. Tem relacionamento que só de você conseguir achar uma distância apropriada, você já teve sucesso. O Mestre Cal comenta no livro As Leis da Felicidade que abaixar a cabeça não custa nem um centavo. Ou seja, buscar abaixar a cabeça, ou buscar compreender, não julgar, condenar não custa nem um centavo. Emitir palavras de compreensão também não custa nada. Só custa, ele fala, só custa algumas calorias só. Que as palavras você vai, né? As palavras você vai emitir. É uma questão de decisão mesmo. Muitas vezes a gente acaba sofrendo nos relacionamentos por não tomar a decisão de querer harmonizar os relacionamentos e também por não querer entender o todo. A questão da compreensão, até agora a gente tem falado da compreensão como uma maneira de compreender os outros. Mas a compreensão ela tem um outro significado também, que é você compreender como tudo funciona. Como que a mente humana funciona. Como que o universo funciona. Como que as emoções funcionam. Isso é compreensão também. Tem várias pessoas que já escreveram sobre isso. O Mestre Cal escreve sobre isso em vários livros. O Milagre da Meditação é um deles. As Leis da Felicidade é outro. Tem o Dale Carnegie também. Um dos princípios do Dale Carnegie é não critique, não condene, não se queixe. Porque ele fala que as críticas é igual às pombas. Sempre volta pro pombal. Crítica. A gente criticar alguém, o que vai acontecer? Vai voltar pra gente. O ser humano ele não aceita a crítica. E aí a gente vai entendendo o funcionamento do ser humano. E quando você compreende o funcionamento da mente humana e do ser humano como um todo, e compreende as outras pessoas, a tendência é a harmonia. Não é a perfeição. É a harmonia entre as pessoas. É assim, né? Que, assim, na verdade, assim, quando a gente julga, quando a gente critica os outros, é porque no fundo, a gente se julga superior aos outros, né? E na verdade, assim, só que a gente julga superior, assim, mas é que nem a gente estava comentando no tópico anterior, né? Você, na verdade,
Você não sabe o que a pessoa passou, né? Para ter determinada atitude, ou para ter determinado tipo de pensamento. Então, como a pessoa tem um comportamento que destoa do seu, você se julga superior, né? Mas à medida que você tenta compreender, né? Assim, tenta sair um pouco do seu, né? Do seu eu, né? Sair do seu ego e ver a outra pessoa, aquele sentimento de superioridade, ele vai assim, vai se desvaindo, né? Só que assim, é um esforço assim, que nem eu falei da outra vez, né? Não é de uma hora para outra, assim. É um treinamento contínuo, né? Porque assim, o primeiro princípio da Rap Science é a gente dar amor, né? Como é que a gente dá amor? É compreender as pessoas. Esse tem que ser o nosso primeiro passo, não é dar dinheiro, né? Porque dar dinheiro a pessoa vai gastar e vai querer mais, né? Depois. E vai te xingar ainda. Vai xingar e vai querer trabalhar, né? Então a gente tem que dar assim, primeiro compreender. E se ela compreender, assim, a pessoa vai sentir, mesmo que você não fale nada, ela vai sentir essa vibração e ela vai, assim, de alguma forma, ela vai, assim, sentir a vontade de se abrir com você. Porque assim, eu sinto às vezes, assim, tem pessoas que você sente que a pessoa vai julgar, então você não fala nada com a pessoa, mas tem pessoas que você sabe que é coisa de vibração, você sabe que a pessoa, se você falar determinada pessoa, a pessoa não vai julgar, não vai te criticar. Isso você, né, essa parte da vibração é muito forte assim das pessoas, porque tem pessoa que julga, você sente assim, mesmo que a pessoa não fale nada. Só de sentar do lado, você já se sente. Mas sentar do lado já, né, se botar uma planta, a planta seca, né? Ô, louco, velho. Aí é bravo mesmo, hein? Mas quando a pessoa emana assim, uma aura assim, de compreensão, você naturalmente se sente mais à vontade, até de, assim, às vezes você nem conhece a pessoa direito, a pessoa, e você já sente a vontade de se abrir um pouco mais com ela. E a gente gosta quando as pessoas entendem aquilo que a gente está passando, né, também. Tava até lembrando um exemplo agora de, por exemplo, se você está passando, de repente, algum problema de saúde, alguma coisa, você precisa ir num médico. E aí você chega lá no médico, o médico ele nem ouve direito o que você está falando e tudo mais, ele recomenda, ó, tá aqui, ó, o remédio, você tem que tomar isso aqui. Você até fica meio assim, né, meio uma pulga atrás da orelha, pô, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? É diferente de se o médico pega, te escuta, entende aquilo que você está passando, analisa, fala, pô, beleza, ele até repete aquilo que você falou para ter certeza que, ó, é isso mesmo. E aí você fica muito mais confiante de falar, nossa, ele me entendeu, ele sabe exatamente o que eu estou passando, então o que ele vai me indicar, o que ele vai me recomendar é a melhor coisa que ele poderia. Belo exemplo, Rafa. É aquela questão do ouvir. É usar essas duas ferramentas incríveis que estão coladas na nossa cabeça. Os ouvidos. Tem dois ainda. Quem não ouve, infelizmente, não compreende. Quem ouve de verdade acaba conseguindo compreender, mas tudo começa com a decisão de fazer isso. Por isso que a gente busca estudar o ensinamento do mestre e divulgar ele também, para que mais e mais pessoas possam querer tomar essa decisão. Porque o caminho é esse. Como o Rogério comentou, o primeiro princípio da felicidade é o primeiro e mais importante, é o princípio do amor. E no livro As Leis do Sol, o mestre fala, o amor ele é extremo. A presença dele é a máxima felicidade, a ausência dele é a máxima infelicidade. Aí vai de cada um qual caminho a gente vai escolher. O caminho da compreensão, do perdão é um caminho de felicidade, pode ter certeza. Basta tomar a decisão para seguir ele. E é fácil da gente amar, da gente querer estar junto com as pessoas que estão super de bem, fazendo bem pra gente. Mas às vezes é justamente quando a gente é desafiado, assim, né? Quando tem alguma pessoa que às vezes está incomodando ou está fazendo alguma coisa assim, que a gente realmente tem que exercitar, né? A compreensão. Até o Rogério estava falando, lembrei de uma história que eu ouvi que eu achei muito legal, que era que aconteceu no metrô, de um pai, que ele tava, um pai humilde ali, que ele estava com 2 crianças, aparentemente 2 filhos ali, e aí, assim, o pai estava quieto ali parado, e os filhos estavam causando, assim, demais, estavam bagunçando muito, estavam correndo, estavam gritando, tipo, chegava a esbarrar nas pessoas e tudo mais, eles estavam fazendo, assim, uma zona ali mesmo no metrô. E aí as pessoas estavam ali todas meio que assim, nossa, mas esse pai aí não faz nada, não dá uma disciplina para as crianças e tudo mais, que doideira, né? Aí chegou uma senhora e falou,
viu que o cara tava de cabeça baixa, ela falou, pô, você não vai fazer nada, você vai deixar seus filhos desse jeito, você não tem educação, você não deu respeito para essas crianças e tal. E aí ele falou, desculpa senhora, a gente tá voltando agora do velório da mãe deles, eu não tô sabendo lidar com essa situação e provavelmente eles também não. Então, justamente assim, tem horas que a gente não sabe que batalha que a outra pessoa tá enfrentando, a gente não sabe exatamente o que tá passando por trás daquela situação e às vezes a gente julga, tipo, é falta de educação, a pessoa não sabe isso, não faz aquilo e tudo mais. Quando talvez se a gente estivesse na posição da outra pessoa, a gente não estaria no nosso 100% agindo da melhor forma possível, né? Aquela questão das quatro pedras, olha só que analfabeto, as 4 pedras na mão. Isso a gente vê muito, é muito fácil no dia a dia, né? Todo mundo cheio de pedra na mão. Mas a tendência é essa, a gente tem que combater esse instinto, né? Mudar, assim. Uma vez eu estava fazendo meditação lá no templo mesmo, né? Na sexta-feira, e aí vem uma intuição, né? Parece que fala uma voz para mim, né? Assim, o que os espíritos assim, elevados esperam de você é que você nunca se julgue superior às outras pessoas. Assim, vem bem claro assim para mim, né? Parece que é simples, né? Mas assim, para você chegar nesse nível, assim, precisa tem bastante estrada, né? Tem que compreender muito, né? Precisa fazer muito estudo, precisa muita auto-reflexão. E precisa também ter, assim, um sentimento de, assim, desapegar um pouco do eu. Porque quem julga muito, na verdade, é a pessoa que é muito centrada na pessoa mesmo, né? Então, vê as coisas do jeito que ela quer. E se não está do jeito que ela quer, ela julga. Né? E quando a pessoa começa a entender, aí eu que entendi que realmente é o desapego do ego, né? O desapego do ego não é deixar de você fazer as coisas que você gosta, né? É você, assim, se colocar no lugar do outro, assim. Ver as coisas do ponto de vista do outro. E isso leva tempo, né? Lógico que, assim... Mas assim, para você tomar esse passo, né? Que nem falou, é você estar determinado a aumentar, assim, a quantidade de amor que você vai oferecer para as pessoas. Quanto mais você compreender as pessoas, mais você vai conseguir amar. Se você não conseguir compreender nada, você vai julgar, vai apontar o dedo e vai achar que está fazendo certo, né? Na questão da humildade, a fé é importante também. Quando você tem respeito a um ser superior, Deus é o cantar, e naturalmente você vai acabar se tornando mais humilde. Porque você tem consciência que existe um ser maior que você é uma criatura, você não é um criador. Isso ajuda bastante também, ter essa consciência. Bom, então é isso. Agradeço aos ouvintes por terem ouvido até aqui. Se possível, por favor, compartilhem e curtam esse episódio também. Agradeço ao Rafa e ao Rogério pela companhia. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado pela compreensão. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.